Olá, espero que estejam todos e todas bem. Bom, de antemão, eu vou pedindo a compreensão em relação aos barulhos externos, porque estes podem não colaborar com o áudio tão eufônico quanto poderia ser. Tudo bem? E aqui nós vamos continuar o nosso documentário sobre a verdadeira história do Egito, sobre a verdadeira história de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop, e é sine qua non que para se depreender e apreender da melhor forma possível os conhecimentos que aqui serão compartilhados no documentário parte 4, que também se assista os documentários parte 1, parte 2 e parte 3. E reiterando alguns conhecimentos compartilhados nesses documentários anteriores, nós vamos sistematizar que os queméticos se organizaram na maior civilização da antiguidade. Civilização esta que, pelo seu autodesenvolvimento, foi alvo de invasões de diferentes outras civilizações. E entre estas outras civilizações, nós temos como exemplo os Iquisos. E vamos sistematizar os Iquisos mais para frente, porque, segundo alguns pesquisadores, os Iquisos eles foram um povo que deram origem aos hebreus, que mais tarde deram origem aos judeus. Então, segundo alguns pesquisadores, os Iquisos tiveram várias tentativas de invadir Kemet, e em algumas delas eles tiveram êxito. Então, os Iquisos dominaram Kemet durante um tempo, mas foram expulsos de uma forma abrupta, de uma forma rápida. E outras civilizações, como os persas, também invadiram e dominaram Kemet durante um tempo, mas logo também foram expulsos. Também os gregos invadiram Kemet e dominaram Kemet durante um tempo, mas logo foram expulsos. Depois os romanos também dominaram Kemet. Bom, nós vamos sistematizar isso em documentários posteriores. E reiterando alguns conhecimentos também compartilhados nos documentários anteriores, segundo Sheikh Anta Diop e outros pesquisadores que sistematizaram Kemet de uma forma científica e, segundo o próprio Sheikh Anta Diop, de uma forma justa, os queméticos eram uma civilização negra. Então, os negros e negras, africanos e africanas, se organizaram na maior civilização da antiguidade. Se organizaram na civilização mais desenvolvida da antiguidade. E estruturaram uma sociedade, uma civilização que serviu como berço para a humanidade. Então, o que entendemos enquanto humanidade hoje teve como gênese os queméticos, teve como gênese a civilização quemética. E Kemet significa, na língua vernácula desses povos, terra negra. Segundo alguns pesquisadores, o nome e seu significado são óbvios, porque os queméticos, sendo uma civilização negra, sendo um povo negro, então eles se entendiam como tais e por isso denominaram a sua civilização, o seu povo, como Kemet, como terra negra. Bom, nós vamos sistematizar isso também em documentários posteriores. E espero que este documentário possa servir ao máximo possível para o nosso processo de formação. Tudo bem? Vamos iniciar o nosso documentário A Verdadeira História do Egito, A Verdadeira História de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop, parte
4. Bom, nós vamos iniciar neste documentário, parte 4, a verdadeira história do Egito, a verdadeira história de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop, alguns conceitos, pesquisas e fatos históricos que foram nos deixados como legados pela civilização kemética e que podem fazer com que depreendemos e apreendemos da melhor forma possível tudo que permeia esta civilização em relação a diferentes perspectivas do imediato que nos são apresentados. E desse modo, um dos objetivos que almejamos, de fato, é entender esta civilização da melhor forma possível, da forma mais plausível possível, da forma verdadeira. E uma verdade que seja respaldada pela ciência. E Sheikh Anta Diop nos traz esta verdade respaldado pela ciência. Então, desse modo, não aceitaremos paralogismos, porque paralogismos não é ciência. Nós devemos arrogar-nos de silogismos, de fatos históricos, de uma análise metódica, de uma análise empírica, de uma análise científica. E temos a prerrogativa de podermos debruçar-nos sobre um pesquisador, um historiador, um egiptólogo tão proeminente como o Sheikh Anta Diop. E este está desde os documentários parte 1, parte 2 e parte 3, nos apresentando uma verdade, nos apresentando a verdade sobre a civilização kemética. E desse modo, em nossos diálogos, em academias, em rodas de amigos, em tantos outros espaços, tempos, podemos utilizar o Sheikh Anta Diop como referência para sistematizarmos a grandiosidade da civilização kemética, para sistematizarmos que a civilização kemética foi a mais desenvolvida da antiguidade. E o corolário disso também é que essa civilização era uma civilização negra. Então, os negros e negras se organizaram na antiguidade na maior civilização de seu tempo. Então, tendo Sheikh Anta Diop como referência, podemos utilizá-lo, podemos ser respaldados por ele para escrever um trabalho, para escrever uma pesquisa acadêmica, para estarmos dialogando na academia sobre a verdadeira história de Kemet. E sei que muitos acadêmicos, eles, quando vão produzir algum trabalho, e mormente no curso de filosofia, eles são, de uma forma exacerbada, recrudescida e exasperadas, obrigados a inculcar que a gênese da humanidade foi a Grécia, foi o Ocidente, e muitos desses acadêmicos indagam estes conhecimentos que lhes são apresentados, mas muitos deles também não conhecem nenhuma referência para poderem ter sobre sua égide, para poderem ter sobre o seu respaldo. Então, aqui apresentando a verdade sobre a história do Egito, sobre a história de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop, os acadêmicos, por exemplo, podem utilizá-lo como uma forma de indagar
seja no curso de filosofia, seja em outros cursos na academia, o discurso, a retórica de que a Grécia deu origem à humanidade. Porque, segundo Sheikh Anta Diop, a gênese dessa humanidade, de fato, ela suscitou em Kemet, ela suscitou na África, ela suscitou com os negros, com as negras, com os africanos, com as africanas. E, desse modo, podemos depreender e apreender que a verdadeira história da humanidade, ela está sendo ocultada, ela está latente, subjacente, sobre uma cortina de fumaça que, segundo Sheikh Anta Diop, foi colocada pelo Ocidente na história de Kemet. E, desse modo, também podemos estar almejando ao máximo possível descobrir esta verdadeira história ocultada, essa verdadeira história latente, subjacente, tácita de Kemet. Tudo bem? E os queméticos, como uma das civilizações mais desenvolvidas de seu tempo, também foram, desse modo, pelo corolário, uma das civilizações que desenvolveu a escrita de uma forma complexa para o seu tempo. E esse desenvolvimento da escrita proporcionou aos queméticos uma conexão com a realidade muito, mas muito mesmo elaborada. E essa complexidade da escrita quemética os proporcionou uma forma de elaborar, de enxergar o imediato que lhes permeava de uma forma que eles conectassem o mundo físico com o mundo abstrato. E isso nós podemos analisar em suas artes, nós podemos analisar nos seus conhecimentos apresentados nos papiros, nós podemos analisar nos resquícios que eles nos deixaram, como, por exemplo, os resquícios das múmias que, para o tempo em que os queméticos estavam, foi um desenvolvimento altíssimo para a medicina. Então, o que entendemos hoje enquanto medicina suscitou em Kemet. Então, essa complexidade da escrita quemética fez com que eles conseguissem elaborar uma relação com o mundo imediato conectada também com o mundo abstrato. Então podemos entender isso como uma conexão entre o mundo material, o mundo físico e o mundo das ideias. E os queméticos, eles tiveram processos históricos que os proporcionaram maneira de conectando os propedêuticos de seus conhecimentos a conhecimentos mais elaborados. E dessa forma, com a organização da sociedade quemética, nós vamos analisar que esta civilização que perdurou durante milênios, ela nos deixou um legado com um altíssimo grau de desenvolvimento. E desenvolvimento estes que foram utilizados por outras civilizações que dominaram-na depois. Então, a cultura quemética, ela permeia até esses tempos atuais ainda o nosso modo de entender o imediato, de entender a realidade que nos permeia. E segundo Sheikh Anta Diop,
um dos proeminentes pesquisadores, um dos proeminentes egiptólogos, nós temos que estar dispostos a entender esta civilização a partir de uma ótica da ciência e a partir também de uma ótica da verdade e da justiça. Porque a história quemética, ela vem sendo deturpada, ela vem sendo colocada para a humanidade de uma forma que sua verdade está sendo ocultada. E de forma volitiva e também grosseira, segundo Sheikh Anta Diop. Então, nos documentários anteriores, nós sistematizamos o livro História Geral da África, África Antiga, o volume 2, e reiterando que são 8 volumes que foram produzidos pela Unesco para a História Geral da África, e tiveram diferentes pesquisadores e especialistas no assunto participando da elaboração deste livro, e entre os proeminentes está o Sheikh Anta Diop, o qual nós estamos estudando aqui para entender a verdadeira história de Kemet, para entender a verdadeira história do Egito. E aqui nós vamos sistematizar a cronologia quemética. É importante entendermos a cronologia quemética porque fica muito mais fácil de entendermos também a própria civilização quemética. Então, essa cronologia irá arrogar-nos de mecanismos e aparatos para depreendermos e apreendermos da melhor forma possível a organização dessa sociedade com a realidade que lhes permeava. E vamos sistematizar a Pedra de Palermo, que é uma placa de diorito gravada nas duas faces, com os nomes de todos os faraós que reinaram no Egito desde o começo da Quinta Dinastia, por volta de 2450 anos antes de Cristo. A partir da Terceira Dinastia, a Pedra de Palermo arrola não só os nomes dos soberanos na ordem de sucessão, mas também os principais eventos de cada reinado ano a ano. Tais listas constituem verdadeiros anais. É lamentável que esse documento incomparável esteja quebrado, tendo chegado incompleto até nós. Bom, a Pedra de Palermo é um documento utilizado como uma forma de medir a cronologia da civilização quemética. E podemos analisar que este documento falta partes. E, segundo alguns pesquisadores, foi volitivo ter esse documento faltando partes, porque foi volitivo que nem toda a história de Kemet fosse apresentada à humanidade. Então, há pesquisadores que vão sistematizar esta perspectiva. E é importante também entendermos que os queméticos, eles tinham uma cronologia que era medida a partir do reinado de cada faraó. Então, quando se iniciava o reinado de um faraó, esse ano começava do zero. Então, quando esse faraó que estava reinando, ele morria, e outro faraó tomava posse, aí esse ano zerava de novo. Então, o ano ele era medido de acordo com a posse de cada faraó. Mas isto vai depender também do momento histórico que Kemet estava vivendo.
Como sistematizamos, Kemet foi invadida por diferentes outras civilizações. Kemet foi uma civilização com milênios. Então, foi uma civilização que teve também diferentes momentos, diferentes átomos históricos. Esta é a foto da Pedra de Palermo e está apresentada no livro que aqui estamos sistematizando. E a Pedra de Palermo, como podemos analisar pela própria foto, ela falta partes. Então, há partes na história de Kemet que não estão registradas neste documento. É importantíssimo entender isso, porque a sociedade quemética foi uma sociedade com mais de 10 mil anos. Então, há partes na história de Kemet que não está contada aí, mas há partes que foram contadas em outros documentos. Também podemos sistematizar o Papiro de Turim, que é um documento que fornece uma lista completa de todos os faraós, desde os primeiros tempos até aproximadamente 1200 anos antes de Cristo. Embora tenha sido descoberto intacto no século XIX, este documento foi manuseado com tanto descuido por ocasião do transporte que se despedaçou, tendo sido necessário anos de trabalho para sua restauração. A Pedra de Palermo, o Papiro de Turim e as listas reais dos monumentos são importantes documentos para a cronologia de duração da civilização quemética. Bom, a Pedra de Palermo, o Papiro de Turim e as listas reais dos monumentos são documentos utilizados para se analisar a cronologia quemética. Mas tanto a Pedra de Palermo como o Papiro de Turim, por exemplo, faltam partes. Então, nem toda a história de Kemet é retratada nesses documentos. Reiterando que, segundo alguns pesquisadores, partes que faltam nesses documentos estão faltando de forma volitiva, de forma intencional, porque foram retiradas, porque retratariam partes da história de Kemet que, para alguns povos, não seria agradável apresentar ao mundo. Então, segundo alguns pesquisadores, existe esta forma de analisar também a falta, a ausência de determinadas partes nesses documentos. Aqui nós temos a foto deste documento, o Papiro de Turim, que se encontra neste mesmo livro que estamos estudando. E essas partes que faltam fica nítida nesta foto. E desse modo, analisando este documento, podemos apreender que, se ele estivesse completo, poderíamos ter a ciência sobre a história de Kemet de uma forma muito mais científica, muito mais verdadeira e muito mais justa também. Mas, de fato, mesmo com essas lacunas dos registros de faraós que faltam, a soma de todas as datas fornecidas pelas fontes de que dispomos perfaz um total de mais de 4 mil anos. Então, podemos depreender que, mesmo com as partes que faltam desses documentos, as que existem ainda na atualidade, permite-nos analisar que a sociedade, que a civilização quemética, tem no mínimo 4 mil anos. E uma civilização que registra sua história por mais de 4 mil anos, de fato, ela teria tantos outros milênios anteriores para conseguir atingir esse ponto culminante, tanto de escrita como também de desenvolvimento da própria escrita e de desenvolvimento dos registros escritos. E, segundo Sheikh Anta Diop, uma civilização com mais de 10 mil anos
de história, uma sociedade com mais de 10 mil anos de história, de fato ela mostra sua proeminência. E esta proeminência da sociedade quemética, ela pode ser analisada também a partir de uma informação que um dos únicos monumentos que existem das 7 maravilhas do mundo antigo é um monumento quemético. E desse modo, nenhuma outra civilização da antiguidade conseguiu colocar no mundo imediato, no mundo físico, um monumento grandioso, um monumento proeminente que fosse considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo e que conseguisse perdurar até os nossos tempos atuais. Então essa civilização ela mostra sua proeminência em suas construções gigantescas e também em seus registros escritos, em sua cultura, em sua forma de analisar o mundo imediato, o mundo físico e o mundo abstrato. Esta conexão entre o mundo material e esta conexão com também um mundo ideal, o mundo das ideias. E os mistérios queméticos, eles arrogam-nos de conhecimentos metafísicos que estão além do que podemos depreender de uma forma abrupta, de uma forma súbita, de uma forma rápida. Eles nos colocam para pensar, para refletir. Então, uma sociedade que atinge esse ponto culminante de organização, de fato, foi uma sociedade que desenvolveu-se no período de longos milênios. E segundo Sheikh Anta Diop, foi a maior civilização da antiguidade organizada pelos negros, pelas negras, pelos africanos, pelas africanas. Então, o ponto culminante que os negros, negras, africanos e africanas atingiram enquanto seres humanos foi um ponto importantíssimo para o desenvolvimento da civilização quemética, da sociedade quemética, mas que, segundo o próprio Sheikh Anta Diop, não suscitou de uma forma imediata. Foi um processo de milênios de anos. A escrita quemética é importantíssima também de ser analisada, porque é um legado que nos foi deixado riquíssimo, riquíssimo para podermos entender tanto o tempo do auge da sociedade quemética, com os negros, com as negras, mas também para podermos entender o tempo da civilização quemética após a invasão de outros povos. Por exemplo, reiterando, os iquisos, os gregos, os persas, os romanos, em si, segundo Sheikh Anta Diop, após a invasão dos caucasianos. E segundo Sheikh Anta Diop, também é importante os historiadores, os egiptólogos, os pesquisadores ter Kemet como a gênese da humanidade, porque de fato Kemet foi a civilização que deu origem à humanidade, e também é importantíssimo que os negros e negras, africanos e africanas, entendam a verdadeira história de Kemet, a verdadeira história do Egito, porque Kemet foi uma civilização negra, negro, africano, africana. Então, desse modo, os negros e negras, africanos e africanas, se organizaram na maior civilização da antiguidade. E desse modo, Kemet, ela sendo a civilização mais desenvolvida da antiguidade, ela foi a civilização mais desenvolvida do continente africano, ela foi também a civilização mais desenvolvida do mundo conhecido em seu tempo.
E outros historiadores, pesquisadores, historiadoras, pesquisadoras vão sistematizar isso em suas obras, tanto no mundo antigo, no próprio mundo antigo, como também neste mundo atual no qual vivemos. Então, o Egito, Kemet, foi o primeiro país da África a fazer o uso da escrita, a julgar pelo emprego no sistema hieroglífico de pictogramas representando objetos que estavam fora de uso havia muito tempo no início da época histórica. É possível situar essa invenção no período anratiense, também chamado Nagada I. Isto em torno de 4.000 anos antes de Cristo, de acordo com as datas sugeridas pelo carbono 14. Assim, é um dos mais antigos sistemas de escrita de que se tem conhecimento. Então, Kemet desenvolveu um sistema de escrita na antiguidade muito complexo, que nenhuma outra civilização naquele período havia conseguido desenvolver. E foi um sistema tão importantíssimo para os queméticos que eles continuaram com esse sistema durante milênios. Mas é bom também analisarmos que os queméticos, quando estavam num processo de desenvolver um novo modo de escrita, eles foram invadidos por outras civilizações e após essa invasão, Kemet não conseguiu se recuperar mais. Então, após a invasão dessa civilização sobre Kemet, nós vamos sistematizar isso em documentários posteriores. Após a invasão de Kemet dessa civilização, Kemet não conseguiu se recuperar mais. E aí foi o momento da queda da civilização quemética. E nesse processo, a escrita quemética que estava em desenvolvimento, ela foi apagada. Ela não mais foi sistematizada, ela não mais foi elaborada. E essa civilização que invadiu Kemet, o que ela vai fazer? Ela vai almejar agora traduzir os papiros que estavam em suas mãos para poder usurpar os conhecimentos queméticos. Isso segundo um pensador que também iremos sistematizar em documentários posteriores, que é o Dr. George James, no livro chamado O Legado Roubado. Então, o Egito Kemet foi a primeira civilização no continente africano a desenvolver a escrita. E foi uma das primeiras civilizações no mundo antigo, no mundo conhecido, a desenvolver a escrita. E desse modo, um dos corolários é que os negros e negras foram um dos primeiros povos a desenvolver a escrita. E desse modo, podemos também depreender que os negros e negras, africanos e africanas, foram os primeiros a desenvolver a conexão entre o mundo material, o mundo físico e o mundo ideal, o mundo abstrato. Tudo bem? Aqui nós temos a foto que representa um dos modos de escrita dos queméticos na antiguidade, em determinado período da sociedade quemética. Vamos analisar agora a legenda da foto. A paleta em xisto de Narmer, primeira dinastia, face anterior e posterior. É um dos mais antigos testemunhos da escrita egípcia, da escrita quemética. O protocolo do rei, simbolizado pelo peixe e o cinzel, ocupa o retângulo entre as duas cabeças de Hathor. Os outros pequenos hieroglifos escritos embaixo da cabeça das diferentes personagens indicam-lhes o nome ou o título. O chefe capturado talvez se chamasse Wash. O grupo no alto à direita deve explicar provavelmente a figura central. Nessa época bastante remota, o essencial de frases inteiras, ao que parece, podia ser exprimido por meio de simples grupos de símbolos cujos elementos sugerissem palavras distintas. Bom, se recapitularmos os documentários anteriores, nós vamos depreender e apreender que Narmer ele foi o faraó que unificou o Baixo e
o Alto Egito, dando início à civilização quemética como a entendemos. E Narmer foi um proeminente faraó que, no tempo remoto de Kemet, ele conseguiu fazer com que a sociedade quemética se unificasse e emergisse como uma das maiores civilizações naquele tempo. E este modo de escrita quemética apresentado na foto anterior é um modo de escrita complexo para aquele tempo. E podemos depreender também que Kemet, como uma sociedade com milênios de anos de desenvolvimento e de organização social, era uma sociedade que chegou num ponto culminante de relação com o imediato, de relação com a realidade, que ela conectou o mundo material, o mundo físico, com o mundo ideal, com o mundo abstrato. E essa conexão foi feita também a partir da escrita. E este modo gráfico de interpretar a realidade arrogou aos queméticos possibilidades de atingir um pináculo, um píncaro, não somente em sua relação com este mesmo mundo imediato, mas também com o mundo abstrato. Então, podemos analisar, por exemplo, as pirâmides que foram construídas pelos queméticos. Mostram uma conexão entre o mundo ideal, o mundo abstrato, e o mundo material, o mundo físico. E reiterando que as pirâmides de Gizé são monumentos gigantescos. E a Grande Pirâmide sendo uma das únicas 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Nenhuma outra maravilha do mundo antigo existe materialmente. Apenas a Grande Pirâmide de Quéops. E sistematizando uma civilização com uma proeminência como a quemética, segundo Sheikh Anta Diop, podemos depreender também que os negros e negras africanos e africanas atingiram um ponto culminante de relação social, de relação cultural, que proporcionou a eles a serem a maior potência na antiguidade. E entender a escrita quemética nos possibilita entender um pouco mais a relação deste povo com o mundo material e também com o mundo ideal. E devemos depreendermos a partir do Dr. George James, no livro O Legado Roubado, que a conexão entre o mundo material e o mundo ideal fazia parte dos mistérios queméticos. Então, os queméticos sistematizavam essa conexão do mundo material, do mundo físico, com o mundo ideal, com o mundo abstrato. E os mistérios queméticos foram conhecimentos, epistemologias muito utilizados e valorizados naquele tempo antigo. Então, existiam muitos templos e muitas lojas queméticas que sistematizavam os mistérios queméticos. E nós temos também que ter uma determinada ciência da importância que foi o desenvolvimento gráfico desta civilização quemética, porque a partir dele, Kemet vai estruturar uma relação com o imediato que irá
se destacar perante outras civilizações. Então, outras civilizações irão almejar o máximo possível invadir Kemet e usurpar seus bens materiais e também seus bens simbólicos, como seus conhecimentos, por exemplo. E fico muito feliz de estar aqui compartilhando estes conhecimentos e de estar aqui sistematizando a verdade sobre a história do Egito, a verdade sobre a história de Kemet, a partir de Sheikh Anta Diop, um dos proeminentes egiptólogos, historiador e também pesquisador que sistematizou Kemet de uma forma científica e, segundo ele, também de uma forma justa. E Sheikh Anta Diop, ele sistematiza que o Ocidente ele deturpa a história kemética de uma forma injusta e também de uma forma grosseira, que também, segundo ele, pesquisas minuciosas, perscrutações podem fornecer-nos aparatos e mecanismos de atingir de fato o âmago da verdade da sociedade kemética e de aprendermos que esta verdade ela nos apresenta uma civilização africana, africano, negro, negra. E o corolário também é que esta civilização foi a gênese do que entendemos como humanidade. Tudo bem? E espero que este momento possa servir-nos como um momento de formação, um momento de reflexão e um momento de ensino, aprendizagem, ensino, que possamos, a partir dele também almejarmos conhecer, descobrir muito mais sobre a verdadeira história de Kemet, sobre a verdadeira história do Egito. Bom, eu espero que todos e todas fiquem bem e espero também que possamos tirar o máximo proveito possível deste átimo de reflexões e de compartilhamentos de conhecimentos.